Se você está achando fácil, é porque você está fazendo errado. É uma frase que você pode aplicar no yoga, na matemática, sei lá, em algumas leituras que você faz por aí, em várias áreas, né? Parece que existe uma tendência, assim, de sempre estar numa situação de dificuldade, de sofrimento, e que quando está fora disso, alguma coisa está errada. Então é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Bom, a gente está aqui no Jacques Sedar, Freud do Zero, aula 16, e o capítulo ainda é sobre o masoquismo, mas a gente está na parte que começa a dizer as teorias sexuais infantis, página 128, então vamos seguir por aqui. Então, lembrando que a gente vem falando já sobre uma criança espancada, os 3 tempos da criança espancada, a ideia da pulsão de morte, de uma repetição, né, que está acontecendo o tempo todo, de um indizível que se repete, uma tentativa de controle através do fordar, né, que é uma experiência, né, uma atividade do jogar o carretel, puxar o carretel, uma tentativa de elaboração de um afastamento, a gente já falou. E aí chega agora nessa parte e diz assim, as teorias sexuais infantis, né, que está dizendo assim, ó, como finalizou, a última aula foi na frase, em outras palavras, a primeira coisa que o inconsciente conhece é o objetivo de certas pulsões, o objetivo ativo ou o objetivo passivo. Inicialmente, é nessa linha o conhecimento do inconsciente. Agora vai dizer aqui, ó, isso remete às teorias sexuais infantis, na medida em que elas são as primeiras elaborações do corpo psíquico e constituem de algum modo a atividade de pré-fantasmatização, né? Pré-construção fantasmática do corpo. E vai dizer aqui, que toda a construção para tomar consciência do seu corpo, aí coloca aqui, ó. Essas teorias possuem como função evitar o retorno de acontecimentos temidos, né? Portanto, prevenir o risco de angústia, de abandono pelo objeto e de perda do objeto. Aí uma máxima que é se saber, né? A primeira atividade de saber que se desenvolve está ligada aos componentes pulsionais do corpo e depende desses últimos. Olha que bacana, essas construções sucessivas do corpo são elaboradas pela psique da criança e são inscritas na imago, imagem, do corpo fantasiado. Isso aqui é muito legal, eu já trouxe isso lá nos primeiros vídeos, que para a psicanálise não se trata do corpo real. Bem, você tem o corpo real, obviamente, né, que ele é o suporte, mas o que mais importa de fato é o corpo fantasmático, o corpo da fantasia construído. Isso vai nos servir muito, por exemplo, na clínica, para pensar questões da imagem, né? Pessoas que trazem uma queixa ou dentro de um quadro de anorexia, né? Que é uma das formas de se pensar pela psicanálise. Tem lá uma leitura kleiniana bem interessante, mas pensando aqui por essa via, né? Existe uma imagem do corpo aí, né? Uma imago construída de um corpo fantasmático, e que não adianta você ficar fazendo uma desensibilização progressiva, ficar tentando colocar essa pessoa frente a pessoas que de fato, isso de fato é uma pessoa gorda, você não, porque não se trata disso, né? Não se trata do corpo real, se trata do corpo que é elaborado de maneira fantástica, né? Ou fantasiástica, ou sei lá se existe essa palavra. Fantasmática, na verdade, não fantástica. Fica aí o ato falho. Então aqui, a pulsão de saber, sob sua primeira forma, tem como objetivo conjurar os acontecimentos temidos, como já observamos. E aí vem uma coisa muito interessante aqui, ó. Então, onde entra a pulsão de saber? Ela é uma modalidade defensiva contra a ausência do outro. Então, guarda esse raciocínio. A pulsão de saber, ela entra como forma de se defender da ausência do outro. Lembrando do Fordar lá atrás, começou ali já um processo de afastamento, mas depois também coloca ali na questão da pulsão sádico-anal. Então, agora você tem que é destruir para dominar e conhecer, depois você tem aqui essa questão dessa modalidade como forma de poder suplantar essa ausência do outro. E aí vem aqui, ó, que é a parte mais interessante que eu queria trazer para vocês, a experiência de prazer. Então, olha que bacana. Essa primeira manifestação do ativo passivo, lembrando que é o primeiro modo do reconhecimento que o inconsciente tem. Então, o ativo passivo, o forte e o fraco, o masculino e o feminino, sado, masoquismo, o sexual ainda não está posto. O corpo ainda ignora a diferença sexual e ainda não está eroticamente sexuado. A questão primordial que se coloca a psique nascente ou infância é a do controle de experiência de prazer. Então, olha que bacana isso.
como ter acesso a reencontros como uma experiência de prazer cuja causa provém primeiramente do outro, e particularmente desse primeiro outro que é o outro materno, né? Então, mais uma vez aqui, então, como ter acesso a reencontros, né, reencontrar essa experiência, cujo primeiramente a causa veio do outro, no caso o outro materno. Aí claro que tem algumas indagações que você pode fazer utilizando outros autores, né, o Winnicott, o cara que eu sempre trago, porque é uma das linhas que eu sigo pensando na clínica e na teoria, ele vai trazer um pouco algo diferente disso, né? Esse conhecimento da mãe não é tão simples assim, não é dado tão cedo, mas enfim. Mas dentro do contexto aqui, vamos tentar manter a ideia que ele está promovendo para a gente. O segundo filão da organização da vida psíquica a partir do prazer-desprazer será parasitado pela irrupção de outra coisa, o gozo. Então, gozo aqui é uma palavra que não necessariamente está em Freud, né? Isso aqui é muito mais uma construção lacaniana, mas ele traz aqui como se fosse uma coisa dita por Freud, né? Mas talvez até quando você pega O Homem dos Ratos, né? Que tem o famoso episódio, né, de um certo prazer no horror, que é essa partícula, né, prazer no horror, que o Freud fala, ele tem esse prazer no horror que ele próprio desconhece, é isso? Essa é a célula mínima para começar a pensar o que é o gozo para o Lacan, né? E mesmo para Freud, mas ainda que Freud não use exatamente esse termo. Então aqui, o modelo do prazer na perspectiva freudiana, na medida que não é o prazer sexual, mas o prazer ligado ao apaziguamento das tensões do organismo, é a cessação do desprazer. Então veja que interessante aqui, né? Ó. O prazer que ele está trazendo não é o prazer sexual, e sim o prazer do apaziguamento das tensões do organismo. Aquela ideia que a gente tem lá desde o começo do Freud, como se fosse uma bexiga, né? Uma bexiga, você está apertado para ir no banheiro, está muito cheia, e aí então quando você vai faz xixi, ela vai esvaziando, o prazer está justamente na diminuição dessa tensão. Então, o apaziguamento das tensões do organismo é a cessação do desprazer. Então, o prazer seria cessar um desprazer, né? Já dá um caráter um pouco meio pessimista assim para Freud, né? Que o prazer seria decorrente disso. Mas a gente já chega no trecho mais importante. Então, olha aqui, estamos aqui na presença de um modelo de prazer de órgão produzido pela descarga de tensões. No modelo do autoerotismo, a masturbação enquanto prazer do órgão é justamente esse fim das tensões e da angústia. Aí vem mais um ponto importante que ele traz aqui. Angústia, que ao contrário do medo, é sem objeto. Então, enquanto o medo tem uma ligação com o objeto, a angústia não tem objeto. Por isso que ela é tão assustadora, né? Porque seria um medo assim, mas medo do quê? Se não tem nada ali, se não tem nada para que temer. Então, de novo, enquanto o prazer do órgão é justamente esse fim das tensões e da angústia. Angústia, que ao contrário do medo, é sem objeto, segundo a expressão de Lacan, olha, trazendo Lacan aqui, que envolve todo sujeito e da qual não se sabe como livrar-se dela. Aí, vem um dos pontos que eu achei assim, bem legal para trazer aqui e destacar. Que ele vai trazer outras coisas aqui, ó. O prazer em si mesmo, enquanto cessação do desprazer, isso está na 130, tá? Então, o prazer em si mesmo, enquanto cessação do desprazer, apresenta uma ambivalência. Pois, ao mesmo tempo, vem se enxertar imediatamente um duplo fenômeno no nível da compulsão de repetição. Lembrando a compulsão de repetição, pulsão de morte, mais ainda o princípio do prazer, 1920. Olha que legal. Para reencontrar o prazer, procura-se criar situações de excitação, já que o único prazer possível é a cessação da excitação como desprazer. Aí tá, né? Se tá fácil é porque você está fazendo errado. Então parece aqui que eu preciso criar uma situação de muita excitação. Essa excitação cria um desprazer e é então cessar essa excitação, né, vai ser justamente diminuir esse desprazer e então vai aparecer o prazer. Então esse é o circuito. Então precisamos buscar esse sofrimento para então nos livrar do sofrimento. Eu amarrei isso com uma ideia, eu comentei no vídeo anterior sobre uma entrevista da Rudinesco. Ela diz, entre outras coisas muito interessantes, falando da biografia do Freud, que o Freud meio que trouxe para o homem comum, né, a dimensão da tragédia, né, do herói trágico. Então ele conseguiu transformar cada um de nós, né, independente da classe social, independente de qualquer coisa, essa dimensão, né, do herói trágico.
Então, quando você traz a ideia do complexo de Édipo, você traz isso para cada uma das pessoas, esse drama que é vivido por todos, né? Você então traz essa experiência do herói trágico. O herói trágico, então, que passa lá por uma prova, por sofrimento, e que então no final pode triunfar, no final então pode colher, né, os louros da vitória. Mas obviamente, né, quando isso acontece, quem aí é ser humano, quem é terráqueo, sabe que depois que você faz isso, vem o famoso sentimento de culpa, então você de novo começa a buscar situações para se enrolar, né? Você vai se enrolando, se enrolando, se enrolando, e a coisa vai ficando de novo sofrida, vai ficando aquela coisa, né, um trabalho homérico que você tem que fazer, uma série de coisas que você tem que fazer, que gerenciar, né? E aí então depois conseguir se livrar disso. Isso me lembra um pouco quando o Sartre vai dizer que o sentido da vida é ter projetos, né? Você tem um projeto e você vai então sempre buscando um projeto, no certo sentido assim, você vai criando situações problemáticas, problemas, né? Até às vezes o pessoal posta assim, os problemas que eu invento. Sim, a gente precisa inventar problemas para entrar na narrativa do herói trágico, que então tá ali naquela prova, e as pessoas falam disso com muito orgulho, assim, né? Tô passando por uma provação, que coisa horrível, que sofrimento que eu tô passando, olha quanta desgraça na minha vida. Que é interessante esse fenômeno, né? O sofrimento, ele vai agregando as pessoas, né? Minha vida tá desgraçada, aí vem outra aqui, a minha vida também, e aí vai contando das desgraças e sempre aquele ponto do triunfo, né? Ou então mesmo quando você conta de algum triunfo seu, até coisa básica, né? A pessoa diz que você ficou bonita com uma roupa, você não pode simplesmente agradecer pelo elogio, mas você tem que fazer uma narrativa de sofrimento, do tipo, não, mas isso aqui foi muito trabalho que deu, isso aqui para achar foi tal coisa, foi não sei o quê. Ou você até pode desvalorizar, né? Não, mas isso daqui custou baratinho, isso aqui custou nada, isso aqui foi, sei lá, X, né? Isso aqui é falsificado, sei lá. Se porventura isso não acontece, isso mesmo, obrigado, né? Ou, sei lá, gostei, fiquei bem mesmo, comprei tal coisa mesmo, causa no outro um certo, putz, que pessoa sem humildade, né? Então parece que precisa passar pela dimensão do trágico aí, para então ter o triunfo na sequência. E por isso que ele diz aqui, na sequência, angústia e gozo, ele fala, mas esse par, prazer e desprazer, abre também para outra coisa, em razão do próprio fato desse mistério do funcionamento psíquico que implica justamente provocar um sofrimento para que se possa interromper o sofrimento. Provocar um sofrimento para que se possa interromper o sofrimento. Quando você olha por essa dimensão, assim, fica um pouco assustadora, né? A questão do nosso modo de funcionamento geral, assim, né? Buscar sofrimento para interromper sofrimento. Mas repare como a gente, né? Eu faço isso, você faz isso, tá sempre buscando alguma coisa e se vê lá enrolado com aquilo, então tem que fazer algo disso, e mais uma vez a narrativa do trágico, do herói trágico aparece. E constatamos que esse sofrimento orgânico, ou psíquico orgânico, provoca angústia. E ele está chamando aqui, nesse caso, angústia, um registro de perda de representações. Então, quando você tem um sofrimento ali, mas não tem uma representação, né? Que seria, se tivesse uma representação, seria o medo, não tem representação, seria angústia, ele coloca. É justamente o gozo, que terminologicamente não é em Freud do registro do prazer, e sim do gnus, né? Gozar do outro. Olha que interessante esse raciocínio. Então, nessa parede de representações, ele vai colocar o que seria o gozar que está trazendo aqui? É tomar o outro nessa dimensão de posse. Então aqui, gozar do outro de modo subjetivo ou objetivo. Com uma dimensão possessiva, ocupar-se ou apossar-se do outro. E uma dimensão jurídica, né? Eu posso gozar desses bens, né? Gozo absoluto disso. Como diz o direito romano, usar e abusar. Direito de consumir e de destruir o que me pertence. Né? Que é interessante que aí entra um pouco a interdição. Quando a gente fala, por exemplo, de castração, da lei da cultura, é uma lei que entra para também poder barrar isso. Porque se eu for pensar, bom, direito, então aquilo ali que por direito é meu, posso gozar daquilo, eu vou usar, abusar, destruir aquilo. Só que esse aquilo é um outro, e esse outro também tem esse mesmo direito, né? Então você vai ter que criar alguma lei, né, que impossibilite de você colocar em ação isso. Então quando a gente fala de castração do gozo. Mas gozo nesse sentido de uso, abuso do outro.
também, né? E também no sentido de trazer uma representação para isso, né? Então, quando eu já falei em outros vídeos, muito da infância, das lembranças da infância, são mais construções diante de um indizível para poder nomear alguma coisa, né? Dar corpo para aquilo, dar representação para aquilo, porque é melhor ficar com medo de algo do que ficar com esse indizível angustiante. Então aqui o gozo reintroduz aqui a dimensão do outro. Sai-se com ele do teatro do corpo e desse sadomasoquismo intrasubjetivo, que seria essa busca de desprazer, para então depois encontrar o prazer, para reencontrar o outro que para nós é sempre enigmático, é sempre esse outro perdido, que é o que ele vai trazer, finalizando o raciocínio, quando ele diz aqui, ó que interessante, porque esse é um raciocínio construído a partir das formulações de 1920, da pulsão de morte, como a gente já falou. Mas quando você pega aqui, uma carta de 6 de dezembro de 1896, ele coloca: o acesso histérico não é uma descarga, e sim uma ação. Então não é uma catarse que está acontecendo ali, sim uma ação. Uma ação que conserva o caráter original de toda ação. Então toda ação é um meio de reproduzir prazer. Ao menos é o que ele é na raiz. Freud enfatiza aqui a dimensão da repetição inerente ao prazer e sua ambivalência, porque é preciso passar pelo desprazer para ter acesso ao prazer. Voltamos para aquele ponto. Ter o desprazer para então ter prazer a partir disso. Ele prossegue: os ataques de vertigem, os soluços, tudo é imputado na conta do outro. Então coloco sempre na conta do outro. Aliás, na análise é isso. Na neurose, sempre a questão é o outro. Lembrando que o histérico reclama do outro claramente, enquanto o obsessivo dá a entender que o outro é o problema, mas diz que é com ele só o tempo todo, mas dá a entender que o outro é um obstáculo. E ele vai colocar aqui... Então, mas sobretudo, para os ataques de vertigem na conta do outro, mas sobretudo do outro pré-histórico, inesquecível, que ninguém depois conseguirá igualar. Ao mesmo tempo inesquecível, ao mesmo tempo impossível de encontrar, e a gente cai de novo naquele termo que a gente já usou em outra aula, que é o infamiliar, o estranho, que é essa coisa inesquecível, mas ao mesmo tempo impossível de se encontrar. Através dessa definição de histeria, Freud sustenta que ela não é uma descarga, e sim uma ação, um apelo, um requerimento ao outro para que ele venha enquanto pessoa tirar-me da minha posição de angústia infantil, a menos que se trate de mantê-la e de alimentá-la. Tá certo? Então é isso. Próxima aula, continuamos. Bons estudos.